Achou que eu não ia voltar, né? Achou errado, otário? Depois de muito tempo sumido, eu novamente com uma nova BIOS de ISO, de home server, eu trago para vocês hoje mais um vídeo que eu sempre quis trazer para vocês. Eu estava estudando como trazer esse vídeo, até porque não fiquei esses 2 meses estudando para trazer esse vídeo, né? Mas eu tive que pensar um pouco para saber como que eu ia trazer ele. O que implicou, obviamente, em eu ter que formatar o meu servidor mais do que 120 vezes. Eu não aguento mais. Nesse caso, como um grande nerd, um grande nerdola que eu sou e gosto de formatar esse servidor que está aqui, eu decidi então trazer para vocês minhas primeiras impressões de como montar esse servidor e como que vocês vão fazer esse procedimento. Então esse vídeo vai ser um barra tutorial e também um pouco das minhas impressões, mas não vai ser um vídeo só, vão ser 2 vídeos repartidos. Então esse aqui é o vídeo número 1. Então a gente vai fazer a primeira parte, que é como que você vai fazer para poder colocar no seu pendrive bootável o seu servidor Zima OS, que é esse que a gente vai conversar hoje. Por mais que vocês estejam habituados a como fazer isso, e tem gente que é nova aqui no canal, tem uma playlist aqui em cima que você deve assistir, porque esses vídeos na verdade são uma continuação do primeiro vídeo que eu postei, que é do servidor. Mas se você não assistiu e se você não conhece nem sabe do que eu estou falando, é mais fácil então você assistir os vídeos anteriores e seguir os meus passos aqui, ok? Então, bora lá. Bom, antes de mais nada, vocês que nesse caso chegaram novo aqui no canal, sejam muito mais do que bem-vindos. Eu faço vídeos aqui pra internet tentando mostrar como montar servidores caseiros. É uma coisa bem prática, não tem nada muito avançado nisso, é algo realmente que você pode montar e aprender por conta própria, é o que mais dá pra fazer. E eu trago um pouco da minha experiência, daquilo que eu tenho, tanto na minha parte de trabalho, que eu já mexi em alguns servidores aqui em Portugal. Nada muito técnico e muito uau avançado disso, mas dá pra gente tirar uma experiência e até mesmo levar isso para uma vida de trabalho, uma vida, pronto, algo que seja fora do seu círculo social mesmo, então dá pra você aplicar isso no dia a dia. Mas primeira coisa, o que é um servidor? Basicamente, servidor é uma máquina que serve você para aquilo que você precisa. Ponto. Ponto número 2. Para você montar um servidor, você vai precisar de alguns pontos, que é um computador, um pendrive e, nesse caso, muita paciência, porque se você não tiver paciência, esquece. Ai, Lucas, eu não sei que computador que eu uso. Isso aqui já serve. Isso aqui é um Optiplex Intel Pentium 4 Inside. Isso aqui já roda um servidor. Mas se você já tiver um servidor, se você tiver um computador em casa aí com i5 de 4ª geração, de 6ª geração que você não usa e tá aí estacionado aí na sua gaveta, meu amigo, bota ele para jogo que ele vai rodar perfeitamente. Obviamente que você vai precisar de todos os componentes, né? Placa-mãe, fonte e tudo mais um pouco para poder rodar. Tendo feito isso, a gente agora vai para a tela do PC para te mostrar aquilo que você vai precisar instalar no seu computador e você vai precisar instalar para poder fazer a sua ISO funcionar. Então, vamos lá. Ah, só um adendo. Isso vai ser um pouco mais diferente do que o Umbrel, então presta atenção que é bem importante. Então, estamos aqui na tela do meu PC. O que vocês vão fazer são duas coisas. Vocês vão instalar uma aplicação chamada Balena, que é esse aqui. Muito simples, fácil e gratuito para poder instalar. Vocês vão instalar o Debian, que é esse carinha aqui. E vocês também vão no Zima OS, como é que chama? ISO. Vocês vão escrever isso. Todos os sites vão estar aqui na descrição e vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para descarregar, ok? Como que vocês vão fazer para poder pegar a imagem, tudo mais um pouco e blá blá blá. Esse aqui não é o site correto, mas tem aqui embaixo a ISO. Deixa eu aqui ver se eu consigo encontrar a ISO. Não, não encontro. Deixa eu voltar. Blá, 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 tá aqui. Esse aqui. IMG, tá aqui, ó. img.exe, é esse aqui. Mas vamos aqui por partes. Vamos voltar aqui para explicar para vocês. O ponto principal nesse caso, o Umbrel que a gente instalou, se você não assistiu o vídeo aqui em cima no card para você ver, o Umbrel, ele é muito diferente do que você instalar um sistema de um servidor por cima de um sistema operativo. Vamos lá. O Umbrel, você não precisa instalar nenhum Linux sequer no computador. Ele já é uma imagem de um sistema operativo já funcional. É como se fosse o Windows 10 ou Windows 11, basicamente. Você só faz o pendrive bootável e bota para rodar. Diferentemente dos demais, que são o CasaOS, o ZimaOS, que eu já fiz download do CasaOS, já tem vídeo aqui no canal explicando para vocês o que eu uso.
eles já precisam estar com um sistema operativo Linux dedicado rodando por trás. No caso do Zima e no caso do CasaOS, eu estou falando muito caso, mas nas duas situações, do Zima e do CasaOS, ambos precisam ter o Debian rodando por trás, porque eles são feitos por cima do Debian. Se não tiver o Debian, não vai funcionar, então não vai ter servidor. E não vai ter vídeo. Mas, basicamente, simplesmente, o que você vai precisar ter essa noção é que, o Umbro não precisa ter Linux e o CasaOS e o Zima precisam ter o Linux. Então, é para isso que a gente precisa instalar o Debian primeiro, depois o ZimaOS ou o CasaOS ou aquele que você tiver interesse. Então, é muito simples de você fazer isso aqui. Não tem dores de cabeça, não tem nada. Eu vou fazer só um negócio aqui, que nesse caso nesse caso aqui, eu já tenho o Balena, então eu só vou executar o Balena. E deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Basicamente ele vai falar que o meu disco não está podendo ser acessado, tá ok, cancelar. Basicamente o procedimento que você vai fazer para poder fazer tudo funcionar é muito simples. Você vem aqui no site do Debian, faz o download da ISO do Debian, que é obrigatório, você vai fazer o download do Debian. Eu vou deixar aqui o download concluído aqui para vocês verem. Debian feito download com sucesso. E aí agora o que a gente faz? O mesmo procedimento você vai repetir duas vezes. Uma vez para o Debian e outra vez para o sistema operativo do Zima. Você vai selecionar o arquivo que você quer. Então em transferências está aqui a imagem do Debian. Você vai depois selecionar o target. Quando ele deixar eu selecionar o target. Acho que ele não vai porque esse pendrive está todo cagado. Pera aí, vou trocar de pendrive, 2 minutos. Voltando, eu tentei fazer o procedimento de formatação do... como é que se chama? Do meu pendrive, só que não funcionou, ele não detectou a ISO do Debian. Mas o que você vai fazer é bem simples. Se não funciona através do Balena, instala outro aplicativo que é Rufus. Tá aparecendo o nome aqui na tela. E vou mostrar aqui no PC também. Esse aplicativo aqui, ele é gratuito, também tem como você instalar na Microsoft Store. Mas é muito simples, ele já vai detectar aqui qual que é o seu disco que você quer fazer o download. A ISO você seleciona, eu vou selecionar a ISO do Debian e pronto, você vai fazer o procedimento de inicialização. Você vai formatar o seu pendrive para ele virar um pendrive ISO. E depois que você tiver feito isso, você vai tirar o seu pendrive, vai até o seu computador ligado à energia e com um monitor, um ecrã, como a gente diz aqui, você vai ligar o pendrive e você vai fazer o procedimento de formatação. Você vai lá, colocar lá para fazer o download através do USB e pronto, você vai transformar o seu computador do Windows 10 ou do Windows XP, qual tiver, no Debian. E depois que você tiver feito o procedimento de instalação, é só desligar o computador e voltar de novo para o pendrive e repetir o mesmo processo, com uma diferença. A gente vai fazer isso aqui. Você volta para cá e faz o download dessa versão que está aqui embaixo. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Dessa imagem aqui, ZimaOS ZimaCube 141 Image. E você vai fazer download. Eu não preciso porque eu já tenho. E eu volto de novo na ferramenta que seja a Rufus ou Ruffles, não sei, Batata Chips. Executa ela, faz o mesmo procedimento. Coloca o pendrive, seleciona a ISO, ZimaOS IMG Installer. Que é esse aqui que eu selecionei, se eu não estou enganado. Faz o procedimento de inicialização e depois você vai fazer um procedimento bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando você ligar, obviamente, o seu pendrive para formatar o seu computador para Debian ou qual for que seja, você vai fazer o procedimento de entrar na BIOS. Você vai ficar lá spamando lá o botão F5, F6, F12, o que for que você for fazer, né? O botão que você for apertar. Depois de ter feito isso, deixa eu aqui mostrar para vocês. Não é isso que eu quero. O que vocês vão fazer depois disso é muito simples e até mesmo tem um próprio tutorial, até mesmo no próprio site deles. Todas as empresas que têm qualquer tipo de sistema operativo, qualquer imagem, ISO, qual for que seja, sempre tem um tutorial dedicado lá dentro. Então, todos os sites, como eu disse, vão estar aqui embaixo das ferramentas e sites que eu utilizei nesse vídeo. Aqui, ele está te ensinando basicamente o passo a passo. Ele utiliza um Balena, se você se sentir confortável, utilize. Você vai selecionar o target, que é a mesma coisa que o Ruffles faz, e depois você vai primeiro selecionar a imagem, depois o pendrive e depois vai dar um select e vai começar o procedimento de flash. Após isso, você vai colocar o pendrive no seu computador velho, vai fazer o procedimento de entrar na BIOS apertando as teclas ou F1, ou ESC, ou F12, ou F11, depende de qual a BIOS que você está utilizando, se for ASUS, se for sei lá qual marca, depende.
E aí você vai entrar nessa página aqui que ele vai perguntar, install ZimOS. Todos os procedimentos envolvem você selecionar a opção 1, que é a primeira, e você dar um OK. Depois você sempre selecionar OK. Lembrando que aqui você vai ter que navegar utilizando as teclas Tab e Enter. Então você vai dando OK em todas as opções. Sim, ele vai perguntar qual que é o disco que você quer instalar. Se o seu disco tiver 1 GB, 1 GB não, né? 1 tera, como suporte de armazenamento, ele vai aparecer e você vai selecionar o target que você quer colocar. E depois disso você vai sempre clicar sim, sim, e depois vai esperar o procedimento. E até aparecer essa imagem. You may remove the install media and reboot. Então, basicamente o que acontece é que após o procedimento de reboot do computador, que ele vai reiniciar, você retira a pendrive imediatamente, para não dar nenhum problema e depois a imagem voltar a ficar instalada dentro do pendrive, coisa que já me aconteceu. E no final, basicamente você vai receber essa imagem aqui na tela do seu computador, assim como eu também recebi, a qual apresenta qual que é o site que você deve se redirecionar para acessar com o IP da sua rede local para acessar o seu ZimOS. E depois de ter feito isso, é a mesma coisa que o Umbro, contanto que tem algumas opções diferentes. E agora chega a parte 2 desse vídeo, que é bem legal, que é a gente acessar o ZimOS. E eu vou mostrar para vocês como que é feito. Pronto, voltando, meu servidor estava reiniciando. Após ter acessado então o IP do seu servidor, aqui vai ter uma parte muito diferente do que vocês estão vendo, né? Eu vou deixar um vídeo rolando aí por detrás depois, que é onde aqui vai ter para você selecionar o nome do seu utilizador, a sua senha e para confirmar a senha. Como é que o meu já está selecionado, é só fazer aqui um iniciar. E basicamente, simplesmente isso daqui é a home do nosso servidor. Acho que aqui não carregou os ícones por acaso. Engraçado. Ah, tá aqui. Isso aqui é a home do nosso servidor. Ele é igualzinho ao CausaOS, até porque são ambas a mesma empresa, então não tem muita diferença. Só que o projeto e a diferença entre eles é muito grande. Então, por exemplo, o CausaOS ainda está em desenvolvimento, mas o Zima já é mais sólido e já é um projeto mais firme, vamos assim dizer, a nível de distribuição. Então, após ter feito aqui o acesso, alguns pontos muito interessantes que você deve mudar na hora de você criar o seu servidor caseiro, coisa que eu vim aprendendo aqui com o tempo. Primeira coisa, você vem aqui em cima e você mude a sua foto de perfil, até porque é bem legal, você pode colocar qualquer coisa. E nesse caso, você pode vir aqui em geral, dar uma personalizada aqui no papel de parede, trocar o seu fuso horário, colocar o navegador de pesquisa que você deseja, colocar os seus discos em standby caso você deseje, por exemplo, os discos externos que tem. E aqui uma porta muito interessante de utilizar, a porta 8080. Por quê? A maioria das vezes que os servidores são criados, eles utilizam por defeito a porta 80, que é uma porta HTTP, que por vezes é uma porta não muito segura, mesmo que você não tenha licença de, vamos supor, encriptação SSL, esse tipo de coisa. É interessante você redirecionar o IP do seu roteador, do seu servidor, para a porta 8080. Coisa que é o que eu fiz. Aqui nesse caso tem um feed de notícias, que é interessante você também deixar ativo. Modo programador, você pode colocar no modo beta para participar de novas funcionalidades que até mesmo o servidor tem. Acesso via SSH, se você quer uma coisa mais profissional, tentar fazer ativações através de SSH, ative. Lembrando que você tem que ativar também no seu Debian a versão do SSH. Algumas partes aqui eu não deixei ativo, eu só deixei o Samba Service que já estava por defeito para poder acessar discos na rede se estiver conectado ao meu roteador, mas nada que eu utilize. Aqui basicamente eu não mexi em nada. Armazenamento, aqui é uma parte interessante que você consegue ver os seus discos que tem dentro do seu servidor, como por exemplo eu tenho esses aqui. Esse ESP aqui vocês ignorem, que tipo são de cada disco, são uma repartição do disco que eu tenho. Por exemplo, a do Jorge aqui, que é o nome do meu disco externo, tem uma repartição chamada ESP que ocupa, se não estou enganado, 161 megas. Ou esse aqui de baixo, já não me recordo. Mas aqui dá pra mexer bastante. Rede, que é o acesso via externo, que a gente vai aprender no próximo vídeo. Isso aqui é bem importante. Aqui ó, o servidor está recebendo 1 gigabit, o que dá para suportar grandes downloads se eu quiser fazer. Acesso remoto, que é bem legal da gente ter noção que dá para acessar remotamente. E esse aqui é o Remote ID, que é utilizado pela aplicação que você vai ter no seu celular, que eu vou te ensinar como descarregar. Mas não tem problema as pessoas verem, até porque isso aqui dá para ser redefinido. Então eu vou redefinir agora para ficar de boa. E aqui está a ocupação, nesse caso geral, do meu servidor.
por parte de armazenamento interno que ele tem dedicado, né, que é o HD interno dele. Ele tem 232 e tem 64 de dados de aplicações, 1 GB de fotos e base de dados tem 18. Então está ocupado aqui uma grande quantidade, mas não tem problema. Dá pra gente aqui remanejar. Aqui tem a questão do uso do sistema, da CPU e da RAM. Dá para você ver quem que está utilizando mais CPU, quem está utilizando mais RAM. A aplicação do Jellyfin não está nem configurada. Widgets que você quer ver, por exemplo, você quer ver, não quero ver hora e não quero ver o sistema de rede. Pronto, quero o mais clean possível. Dá para você alterar, nada muito diferente. E basicamente a loja é a mesma do CasaOS. Dá para você instalar qualquer aplicativo que você quiser via Docker Hub, não tem estresse nenhum. Dá para você fazer o que você quiser. Dá para até instalar mais lojas aqui em cima, coisa que eu ensinei no card acima que está aparecendo, de lojas que dá para ser adicionadas. E aqui chegam os aplicativos que eu acho mais interessantes, tá? O Files, basicamente, é o Files do CasaOS com uma exceção. Aqui você pode acessar os seus discos externos que você tem, coisa que eu já estou fazendo aqui. Esses aqui são os meus discos externos, coisa que eu já tenho aqui guardada. E dessa parte aqui, dá para você transitar entre os arquivos que estão dentro do disco principal do ZimOS, que é esse aqui, pronto, que tem a mídia, onde é que você pode colocar filmes, músicas e TV shows, e tudo mais um pouco, a galeria, downloads, que vai todos os downloads feitos para cá, e você pode simplesmente transitar entre os discos externos e o disco principal, coisa que é bem prática. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um backup de dados e mandar para o seu servidor, é interessante. Um ponto aqui bem legal para dizer para vocês. Eu tenho um disco de 1 TB, só que como ele já tinha informações, eu não queria colocar o servidor nele, porque já é um disco um pouco antigo. Foi um pouco de burrice, para falar a verdade. Mas no final das contas não tem problema, porque dá para você mover os arquivos de um lado para o outro. Obviamente que é um passo a passo um pouco mais chato, mas eu creio que ainda dê para poder fazer o backup e mandar para os discos externos. Mas basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai conversar mais no próximo vídeo sobre como configurar o aplicativo para você poder fazer o backup tanto do seu celular e até mesmo fazer o backup através do computador, porque existe um aplicativo client, porque o servidor é o principal, é o server, de como você poder fazer o backup dos seus dispositivos para o servidor. E dessa maneira vai ficar muito melhor para você poder utilizar, certo? Agradeço imenso por vocês estarem acompanhando. Não se esqueçam de assistirem os outros vídeos, de deixar um like, deixar o seu comentário e se inscrever. Agradeço imenso. Um beijo para vocês e até mais.